Olá! Está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou www.tvexito.com.br. O patrimônio urbano e a vida em comunidade, a sobrevivência dos bairros e o patrimônio histórico são elementos fundamentais para o equilíbrio ambiental de nossas cidades. Nos últimos 100 anos, um país absolutamente rural, como era o Brasil, transformou-se num país absolutamente urbano. Os grandes conflitos ambientais hoje estão concentrados nas cidades. Para falar sobre isso, trouxemos um cidadão que é parte da história do movimento ambiental urbano brasileiro. Fundador da Associação Bairro Vivo e líder histórico da defesa dos tradicionais bairros de Vila Buarque, Higienópolis, Pacaembu e Perdizes, aqui em São Paulo. É uma das referências urbanas em nossa cidade. Economista, fiscal de rendas do Estado de São Paulo, auditor, aposentado, diretor de vários, ou foi diretor de várias organizações estatais no Estado de São Paulo, tendo sido inclusive juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Nós temos hoje o prazer de receber em nossos estúdios Edson Fará. Edson, seja muito bem-vindo ao Ambiente Legal. Beleza, obrigado. Edson, nosso assunto inicial é como você vê hoje a relação do meio ambiente urbano com a violência urbana. É um ponto em pauta, eu acho, que mais atinge nossas cidades. Qual é a sua vivência a respeito disso? Sem dúvida é algo que nós já previmos naquele nosso fórum de meio ambiente, cidadania, meio ambiente e violência. E segurança pública. E segurança faz uns pública, 10 anos, pelo menos. Exatamente. E nós já prevíamos isso há 10, 12 anos atrás, e que a questão iria se acirrar, iria piorar muito mais e chegar a um ponto, no meu modo de entender, um ponto insustentável que vivemos hoje nas grandes cidades do Brasil. E tem a ver exatamente com essa questão do meio ambiente urbano, da qualidade de vida e da ligação, da raiz que o cidadão tenha com a sua terra, com a sua origem, a sua cidade. Então, nós perdemos, e vínhamos perdendo, e isso se acirrou tremendamente agora, nos últimos anos, aquela coisa dos nossos velhos, no nosso tempo de infância, que era o espírito de vizinhança, onde de fato existiam as comunidades todos se conheciam numa rua, rua por rua, bairro por bairro, havia uma identidade, cada cidadão não era um anônimo. E aí o cidadão tinha o sentimento de pertencimento, ele pertencia a um grupo, pertencia a uma classe social, pertencia a uma comunidade. A uma comunidade, enfim. Isso foi perdido, o porquê e tal, nós ficaríamos horas de análises sociológicas, etc., que é absolutamente inútil, essas análises agora. A verdade é a seguinte, o sistema que se implantou no Brasil é um sistema político que aliena o cidadão. E o cidadão torna-se, então, um zumbi, um autômato da sua vida. E ele é levado de tal maneira a olhar para o próprio umbigo que ele imagina que ele só tem a responsabilidade da sua porta para dentro, seja da sua casa ou do seu apartamento. E isso aí leva àquela alienação desestruturante de uma sociedade. Essa é a questão principal que nós falávamos na época e agora, sem dúvida, isso chegou ao clímax numa cidade como São Paulo. A questão da qualidade de vida, a questão do entorno, a questão da rua, da limpeza, do jardim, do ajardinamento, da arborização, tem sem dúvida alguma, relação direta com a violência. Os espaços abandonados, os espaços públicos, da onde o cidadão se retirou e ele é ocupado. Não existe, pela lei da física, não existe vazio.
se você deixa um espaço, esse espaço, sem dúvida, é ocupado de uma forma ou de outra. No nosso caso, ocupado pelo que há de pior, de deletério. Então, terminando, quando você tem uma praça degradada, ambientalmente degradada, fisicamente, arquitetonicamente, historicamente degradada, você, sem dúvida, você abre o pasto, o repasto para a violência sob todas as suas formas, que podemos dizer como ela funciona um pouquinho mais adiante. Experiências incríveis feitas por sociólogos nos Estados Unidos e tal, provam isso claramente, que o ambiente degradado atrai mais degradação. E quando falávamos isso na década de 90, o pessoal da insegurança pública não nos entendia. Né? Insegurança pública. História de meio ambiente, com polícia e tal. Hoje está patente, está claro isso. Aliás, as operações urbanas que estão sendo feitas no Rio de Janeiro são exatamente nesse sentido. Né? Exato. Uma coisa muito importante aí, você tem uma experiência nessa área interessante. Você foi idealizador de um projeto de zeladoria de rua que foi muito mal aproveitado, de passagem, pelo governo. Né? Mas eu queria que você explicasse, porque isso é uma ideia que está aí, né, pronta para ser utilizada pelas cidades do Brasil afora. Né? O que seria a zeladoria de rua? E no fundo são ovos de Colombo, são coisas muito simples e que realmente revertem uma situação. Né? Esse projeto da zeladoria de rua nós o desenvolvemos em 1996, 97, já para a cidade de São Paulo. E nada mais é do que você criar rua, por bairro, Sociedade Amigos de Bairro. Realmente, aliás, Sociedade Amigos de Bairro, eu aprendi com o velho que foi o primeiro que trouxe o movimento Sociedade Amigos de Bairro dos Estados Unidos, o Mário, me foge agora um pouco o nome, a esclerose é terrível, mas enfim, que criou a primeira sociedade em São Paulo, Sociedade Amigos da Cidade. Era o Mário, engenheiro da Light, uma coisa incrível, mas enfim. As sociedades de bairro, os indivíduos se agregarem por quarteirão, por rua, etc., e você pega e desenvolve assim, cria nessa comunidade o sentimento de responsabilidade por pertencimento àquela comunidade. Ou seja, então, não é só o caso de você ser o zelador do seu prédio, mas do quarteirão. E entender que o seu prédio não é da sua porta para frente, numa cidade verticalizada como a nossa. Realmente, o todo, a sua rua, o seu vizinho e tudo faz parte do todo que tem a ver com a sua segurança individual. Porque se existe um sentimento de companheirismo, de solidariedade, de integração entre os moradores, isso tudo, sem dúvida, traz segurança coletiva. O projeto é muito simples, dessa zeladoria de rua, que cada um se agregasse rua por rua e cuidassem da sua rua. Os síndicos de cada prédio se reúnam e cada colocassem em prática essa zeladoria da rua. E a Associação Vivo Centro tem tentado de todas as formas desenvolver esse nosso projeto aí com as ações locais. A associação que eu fui fundador da Associação Vivo Centro e também sou conselheiro lá no conselho da associação, etc. E também está bastante amortecida agora a Associação Vivo Centro e tudo por interesses políticos diversos. Então, o que acontece? É levar esse sentimento de cuidar da rua. Na hora que você cuida da rua, uma rua cuida de uma rua, outra rua, quarteirão, você está cuidando do conjunto, está cuidando do quarteirão, está cuidando do bairro, quarteirão por quarteirão, você está cuidando do bairro, você forma uma egrégora, você forma um conjunto harmônico de convivência, de vivência, e que nada mais é isso senão a zeladoria da rua, a zeladoria urbana. Cidadania. Senão cidadania. E como dizia o Mário... Agora quase me vem o nome, quase veio o nome, mas já vem já. As sociedades amigos de bairro, o movimento surgido nos Estados Unidos 100 anos atrás, e que ele trouxe para cá, nada mais são que as primeiras escolas de cidadania e, portanto, a base da democracia. A base da democracia é o sentimento de pertencimento e do coletivo rua por rua. O indivíduo, ao se interessar pela beleza da sua rua, pelo ajardinamento do seu pedaço, pelo equilíbrio harmônico e arquitetônico da sua região,
ele tem raiz, Ao ter raiz, ele começa a desenvolver o senso, o sentimento político, e assim começa a existir o cidadão. Começa principalmente ali, na sociedade do bairro. Bom, com isso nós concluímos esse nosso primeiro bloco falando sobre cidadania a partir do conceito de zeladoria, ou seja, de cuidado dos nossos bairros, da nossa rua. Muito obrigado, Edson, nesse primeiro bloco, viu? E obrigado a você que nos assistiu aqui no Ambiente Legal. Seguimos para o próximo bloco. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade, desde 1985. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Estamos conversando com Edson Fará, auditor do Estado de São Paulo, aposentado, um cidadão que tem um histórico vasto na defesa do meio ambiente urbano e diretor da Associação Bairro Vivo, uma das suas associações de ponta em todo o Brasil na área de defesa do meio ambiente urbano. Nosso assunto agora, Edson, neste bloco, é com referência à defesa do patrimônio histórico e do patrimônio urbano, né? Dos bairros jardins, por exemplo, que é o que tem muita referência em nossa cidade especificamente, né? E como é que você tem visto hoje a evolução da defesa do patrimônio histórico e do patrimônio urbano, da memória da nossa cidade, em relação aos governos? Aparentemente, o tema preservação do patrimônio histórico e preservação da ambiência das cidades, aparentemente ganhou muitos adeptos nos últimos tempos. Mas o que a gente nota, lamentavelmente, é que apesar de ter ganho vários outros movimentos e tal para a defesa disso tudo, o sucesso tem sido muito pífio, muito tímido. Então não se consegue, não se logra êxito nas grandes causas de defender o pouco que resta numa cidade como São Paulo. O que se fez em relação à cidade de São Paulo, outras cidades do Brasil talvez nem tanto, mesmo o Rio de Janeiro conseguiu conservar um pouco mais do seu patrimônio arquitetônico. É um crime de lesa pátria. O que se fez em São Paulo da década de 1950, de 1960 para cá, com a construção de metrô e tudo mais, e com essa verticalização completamente louca, e esse desenvolvimento do rodoviarismo, né, todo na base do automóvel, tudo isso implodiu a cidade e destruiu, botou abaixo realmente símbolos importantíssimos da história da cidade. Então, eu tenho um arrependimento. Realmente eu fui o precursor, obviamente não sozinho, eu e todo um grupo que na década de 70 acreditava que tínhamos que criar instrumentos de preservação, instrumentos oficiais, órgãos oficiais para a preservação do que já tínhamos começado a perceber com a aniquilação da cidade naquela época. E realmente o que eu vejo é que, lamentavelmente, esses órgãos todos, ao invés de cumprirem a sua função, acabaram servindo muito mais para a implosão do pouco que restou da cidade de São Paulo. Por pressões de diversas ordens, econômica, política, etc., esses órgãos todos não cumprem a sua função. Seja a CONDEFAT, seja o CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Nós criamos a primeira, no governo Montoro, foi criada a primeira Secretaria de Estado de Meio Ambiente no Brasil.
que foi a secretaria Você fez parte do governo do Monteiro, o governo Monteiro. E nessa ocasião, então, nós acreditávamos piamente no que criamos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que daria o suporte à secretaria, e realmente é de sangrar o coração o que eu vejo o que o CONSEMA tem feito de lá para cá com o Estado de São Paulo. Quer dizer, então é uma lamentável. Lá dentro nós montamos a estrutura do CONSEMA para que houvesse representação da sociedade civil, e há lá algumas associações, etc., que representam a sociedade civil e que, obviamente, são uma minoria e que não tem poder nenhum de veto, e o Conselho acaba sendo simplesmente um órgão de coonestação de toda a especulação imobiliária de outra ordem que se faz no Estado de São Paulo. Você tem sentido uma regressão na gestão ambiental no Estado de São Paulo? Justamente, uma regressão na gestão ambiental, e não só no Estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. Afora toda essa grande discussão aí sobre as áreas indígenas, as áreas de preservação e tal, tudo isso aí, os diversos interesses em jogo nisso, mas há uma regressão nítida, absolutamente nítida, no pouco que tínhamos conquistado. E a cidade de São Paulo, vamos falar então, sem falar na Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal do Verde, no Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem sido, algo lamentável. Não tem adjetivo sem ser deselegante para dizer o papel da Secretaria do Verde Municipal. Nos diversos governos, de Dona Irundina, de seu, depois de Irundina, de Maluf. Olha, é lamentável dizer, Maluf era menos cínico. É lamentável dizer isso. Maluf, de toda essa turma que tomou o poder na cidade de São Paulo, ele era menos cínico. Depois veio, obviamente, o domínio do PSDB, domínio do PT, lamentável, absolutamente lamentável. E lamentável foi, principalmente de alguém que se dizia do Partido Verde e defensor, que foi o senhor Eduardo Jorge. A gestão do senhor Eduardo Jorge, na gestão Kassab, foi um caos para a cidade de São Paulo. Ele implodiu o resto que havia de pouco de verde. O apoio dele ao que se fez na Marginal para apoiar esse sonho do seu Serra de ser presidente da República, de fazer caixa com obra rápida, que era uma Marginal, e destruir o resto que havia para não resolver problema nenhum de mobilidade de trânsito na Marginal de Tietê, foi um crime de lesa-pátria imperdoável, absolutamente imperdoável, na gestão do senhor Eduardo Jorge. Fora o resto, que se fôssemos citar as liberações do senhor Eduardo Jorge para especulação imobiliária durante os 4, 6 anos que ele ficou no governo aí, Serra e Kassab, esse tempo 8 anos, não sei quanto ficou, crime de lesa-pátria, afirmo com todas as letras, crime de lesa-pátria. Agora, independentemente de você personalizar, na verdade o que nós observamos claramente é uma falta, um descompromisso por falta absoluta de programa, né? Não há um plano de gestão ambiental hoje nos municípios. E São Paulo padeceu muito disso também. Se você fala hoje do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente também, o CADES, né? A função desses conselhos seria elaborar políticas públicas, né, de gestão ambiental com programas. Isso não é feito. Se você me permite discordar, Fernando, você até foi secretário do Verde Municipal. Eu acho que o que há com a cidade de São Paulo, vamos falar especificamente de São Paulo, né, sem ir para o país inteiro, o que há com a cidade de São Paulo é um grande cinismo das autoridades. Porque projetos, programas e tudo mais já existem dezenas desenvolvidos. Desde a começar pela Implaza, no governo Paulo Egídio, em 1974 a 78, quando deixou todo o programa das represas e como é que chama isso aí, dos mananciais, deixamos a lei pronta, fiz parte do governo Paulo Egídio. Eu me lembro que o choro dos técnicos na Implaza, quando nós aprovamos, e Paulo Egídio sancionou a lei dos mananciais. Os técnicos, eu lembro lá de um rapaz que ele chorava copiosamente, nós salvamos a cidade de São Paulo e salvamos o resto. Coitado, tudo aquilo feito para o que foi feito dos mananciais todos, depois disso as invasões e tudo mais. Existe uma proposital anomia do poder público na cidade de São Paulo, que é aliada de uma especulação imobiliária
predatória, primitiva, Selvagem. subdesenvolvida, selvagem. É uma coisa bárbara o que o setor da construção civil fez em São Paulo, uma coisa bárbara. E que não há necessidade, é burrice porque se ganha dinheiro fazendo as coisas bem feitas, e não só na destruição e na predação. Então, só ganhar dinheiro na predação é próprio e típico do empresariado, de um povo, de uma elite subdesenvolvida que é a nossa. E o que é lamentável, né? E tudo isso está perdido. E realmente, esses novos, o pessoal que faz um movimentinho aqui, um movimentinho lá, hoje todos esses movimentos para defender, seja uma árvore, seja um parque. Veja agora o Desoazô, aqui em São Paulo, que nós estamos lutando desde 1980, criamos o primeiro projeto. Sabe, é importante falar, o Desoazô é um colégio tradicional que, obviamente, terminou a sua atividade. E que era uma obra arquitetônica maravilhosa. Deixou um parque muito bonito dentro da cidade de São Paulo, e agora tem um projeto imobiliário de se erigir ali uma construção e com a perda do que era esse parque para a comunidade. É isso, né? Exato. E mais, quando eu digo que não há projetos porque esses terrenos, o Figueiredo Ferraz já tinha deixado declarado de utilidade pública umas 10... São Paulo na década de 70. Um grande prefeito de São Paulo que já previa que São Paulo tinha que parar e tudo, até, aliás, ridicularizaram, não é? Por isso, ele estava tendo mais projeção que o governador Laudo Natel, e então ele foi destituído porque estava fazendo uma gestão ótima em São Paulo, tipo Faria Lima e tudo mais. Muito bem, o que fizeram aí depois disso? A questão do Desoazô, essas áreas já tinham sido decretadas de utilidade pública na década de 70, entendeu? E essa discussão fica num vai e vem, dizendo que não há dinheiro para isso. Isso é de um cinismo, não haver dinheiro municipal para desapropriar, porque as propostas todas estão lá, é simples, cria-se uma taxa de melhoria, e o distrito, a Consolação não tem mais nenhum parque, o distrito da Consolação paga numa taxa de melhoria R$10 por imóvel, está pago e sobra 100 milhões de reais. Quer dizer, não querem por quê? Porque a especulação imobiliária é o que dá dinheiro para qualquer partido de plantão. Essa que é a questão, porque o sistema eleitoral viciado precisa de dinheiro de Caixa 2, precisa de dinheiro vindo de outra forma, pelo dinheiro gasto nas empresas de marketing, propaganda, tudo isso é o que alimenta hoje todo o sistema viciado. Por isso que fica difícil a questão. Então, no meu modo de ver, não é falta de projeto, não é falta de organicidade. O Consema tinha os projetos todos prontos no governo Montoro. Você acha que, então, na verdade, o que está vendo é falta de vergonha? É falta de vergonha, com todas as letras, e é crime de lesa pátria. Agora, você foi secretário 15 dias do Verde de São Paulo. A Jato e na Secretaria do Verde. A Secretaria do Verde de São Paulo é lamentável, é só o que se pode dizer. Na gestão do PSDB, na gestão do PT, na gestão de todos os mais. Eu digo até, olha e é correndo esse confiter, esse meia-culpa, é incrível, dessa turma toda, eu gosto de personalizar assim, dessa turma toda que dominou São Paulo nos últimos 15 anos, eu acho que o menos cínico, eu digo isso agora porque eu chamava o Maluf de o anticristo tupiniquim, e tenho meus artigos, ele acho que foi o menos cínico do que a gente está vendo agora. É muito cinismo. Interessante, nós ouvimos isso de quem foi um anti-malufista contumaz. Interessante isso. O Maluf, se a gente fosse fazer e eu digo isso realmente com toda a tranquilidade, eu era realmente um inimigo grande dele, do método dele. Se nós fosse fazer um ranking agora de grau de santidade, ou melhor, de transparência e honestidade na gestão da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, eu acho, depois do que veio dele, ele estaria num altar como um santo. Essa realmente é dura de ouvir. Com isso, cruel. Nós terminamos esse bloco, né? Agradecendo muito ao Edson aí por esse desabafo cidadão, né? Em relação ao que não foi feito pela cidade de São Paulo, né? E agradeço a você por nos ter ouvido e vamos meditar sobre o que ouvimos aí com referência a esse desabafo, um protesto em relação à defesa do meio ambiente na cidade de São Paulo e nas cidades do Brasil. Muito obrigado. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook.
Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, Justiça, Cidadania e Sustentabilidade. Desde 1985. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre aquilo que é a própria figura do Edson, né? Edson, o que é, então, ser hoje cidadão na cidade de São Paulo? Hein? O que é hoje ser cidadão na cidade de São Paulo? Depois que nós vimos essas últimas manifestações todas, na época da Copa das Confederações, da visita do Papa, é tudo muito estranho, né? São coisas como a juventude elitizada, universitária, tem reagido e, realmente, as classes mais populares, como é que exerce essa cidadania hoje? A impressão que eu tenho é que a única forma realmente é reivindicar cada vez mais e conseguirem ter um senso crítico do que é plantado, do que é montado, do que é feito de uma forma para levar o povo como manada. E está um pouco difícil esse discernimento. Apesar de todas essas redes sociais, da nova forma da comunicação, dessa loucura e gloriosa que é a internet, se a criatura, se o cidadão não tiver discernimento, ele realmente é massa de manobra. O que é ser cidadão hoje é realmente procurar se informar o mais possível e conseguir, principalmente, detectar aonde estão os sofismas, aonde está toda a mentira da propaganda oficial e não oficial, porque o que existe inclusive de movimentos e organizações que, na verdade, não visam o bem da população, nem do povo, nem do país, nem do planeta, infiltradas na capa de movimento social, de movimento comunitário, é uma coisa incrível. Orgulhavam-se outro dia, isso já numa palestra, numa reunião na Fiesp, o seu Abraham Jasman se orgulhava que o Brasil é o campeão do terceiro setor no mundo. O Brasil tinha, o presidente dentro da Associação Comercial, o eterno né? presidente da Associação Comercial, figura digna e muito, que lutou muito pela área que pertence, pelo desenvolvimento do Brasil e de São Paulo. Abraham Jasman, então, estava orgulhoso ali de dizer, temos 200, isso há 8 anos atrás, dizia ele numa reunião, temos 250 mil ONGs no Brasil. Quer dizer, meu pessoal, as ONGs, como está claramente provado aí, dessas 250 mil ONGs, se tiver 1% disso que realmente cumpre os seus objetivos e que realmente visem o bem comum, demos graças a Deus. Essas ONGs, o pior de tudo foi a apropriação do terceiro setor, a apropriação do movimento, dos movimentos comunitários pelo Estado e por interesses que são, de toda forma, interesses escusos, que visam exatamente o contrário do que é a capa dessas ONGs todas, né? Haja vista todos os recentes escândalos que a Polícia Federal deliciosamente agora resolveu colocar a público e desnudar e tornar transparente. Então, ONGs, o que principalmente nos últimos 10 anos, eu me arrependo de tanta coisa, entre outras coisas, de ter assessorado Fernando Henrique Cardoso na criação das OCIPs. A legislação da OCIPs foi baseada em proposta nossa, e era muito bem intencionada. O que se fez nos últimos 10 anos, e aqui não vai nenhum viés partidário, não estou defendendo nenhum partido ou outro, porque isso vem num processo de aperfeiçoamento da pilantragem, que se usou o terceiro setor para desvio de verba pública. Está aí os escândalos recentes, Ministério do Trabalho, um CAD, não sei o quê, isso é lamentável. A ideia na época do Fernando Henrique era colocar as OCIPs para fazer a gerenciação, o gerenciamento. Isso, e exatamente, oficializar um movimento sem cinismo, permitindo que diretores tivessem remuneração, tudo muito claro, para realmente cumprir onde o Estado não vai. O Estado não vai, o Estado não cumpre, então teria esse terceiro setor fazendo atividade própria de Estado. Numa última palavra, então, para a gente poder encerrar esse bloco, né? O que é
pouquíssimas palavras, o que seria uma saída para a cidadania no Brasil hoje? A saída para a cidadania no Brasil hoje é focar na mudança do sistema eleitoral. Se não houver mudança do sistema eleitoral, não há solução para o Brasil. O sistema eleitoral é o pai de todos os vícios e as deturpações da política brasileira. É a necessidade de Caixa 2, a necessidade de os partidos e os políticos, os mais dignos, se associarem a grupos econômicos de poder para poder chegar lá e ser eleito. Então, o sistema eleitoral brasileiro é a grande causa da sublevação da nacionalidade, da eventual possibilidade de termos uma nação. É muito difícil. Focar a cidadania hoje nem é tanto, é realmente mudar o sistema eleitoral. Na questão do meio ambiente... Então, isso que é o mais importante. É isso? É isso que é o mais então, importante. Vamos terminar com esse último bloco, com essa mensagem que eu acho que termina tudo. Precisamos resgatar a cidadania mudando o nosso sistema eleitoral. Muito obrigado, Edson, por suas palavras e obrigado a você que nos assistiu nesse último bloco.